Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui o professor Jefferson e o Lucas fazendo a interpretação para Libras, mais uma aula de Biologia, entrando nos temas de segundo trimestre planejados já para vocês. Então lembrando, teve todas as aulas de primeiro trimestre, teve as revisões, as retomadas de conteúdo. Tá com dúvida? Não assistiu? Não acompanhou? Use os aplicativos. Acesse o site Aula Paraná, acesse o aplicativo Aula Paraná, acesse o Google Classroom. Procure o seu professor, mantenha tudo isso atualizado. Lembra, pessoal, é a mesma coisa aqui para a escola. Você precisava ir todos os dias que tinha aula, precisava fazer as atividades de todas as aulas. Isso ainda permanece. Façam isso. Certo? Entrando nos temas de hoje, olá, citoplasma parte 2. Tivemos a parte 1 no primeiro trimestre e agora a parte 2. Já estamos na 17ª aula. Objetivos: ser feliz. Aqui está chovendo, não sei na tua cidade, isso está melhorando para a gente ficar feliz. Melhora a umidade do ar, diminui os problemas de abastecimento de água, irrigação no campo, está ficando melhor a coisa. Conhecer o ambiente citoplasmático, aquele espaço para dentro da membrana da célula. Entender os processos celulares realizados pelas organelas citoplasmáticas. Então tem várias estruturas no citoplasma, realizando várias funções. Vamos fazer um olhar geral sobre isso. Estar com o caderno para realizar anotações e utilizar os aplicativos, demais meios para tirar dúvidas. Objetivo de sempre, hein? Ali no canto a imagem de uma célula tridimensional. Já recomendei para vocês aonde acessar essa célula, aonde usar os recursos que tem disponível sobre isso. Não lembra, volta lá na aula 11, na aula 12 e na aula 14. Eu recomendei isso. Tem o site para vocês acessarem, tem tudo, é gratuito e é de alta qualidade. Tá bom? Pessoal, olha que reportagem interessante, bem recente inclusive. Estudante cria complexo de Golgi artificial para pesquisa de novos medicamentos. Esse complexo de Golgi é uma estrutura interna da célula e o cara inventou um artificial, ou seja, ele inventou algo que imita o que uma célula faz. Um estudante de graduação do Instituto Politécnico Rensselaer, nos Estados Unidos, desenvolveu um biochip capaz de construir moléculas de açúcar complexas e altamente especializadas, imitando o funcionamento de uma das mais importantes estruturas celulares do organismo humano, o complexo de Golgi. Um dos campos promissores de utilização do novo biochip é na produção de heparina, um ácido produzido naturalmente no complexo de Golgi e um importante medicamento anticoagulante. Tratamentos de trombose dependem de heparina. Heparina, que hoje é obtida a partir do intestino de porcos e que tem um nível de rejeição alto. E que eu posso fazer uma cópia idêntica de heparina com esse biochip que o cara desenvolveu, que imita a parte da célula que produz essa substância. Que legal, né? Mais legal ainda quando a gente vê essa parte. Estudante. É alguém que estava estudando. Você é estudante, não é? Ah, tá. Obrigado. Gente, para entrar no conteúdo, conjunto de cisternas que modificam e empacotam proteínas e também sintetizam carboidratos complexos. Lembra da notícia? Letra A, citoplasma. Letra B, citoesqueleto. Letra C, complexo de Golgi. Ou letra D, ergastoplasma. Anota, responde, já vem. Olha aqui na imagem, gente. Microscopia eletrônica. Tá vendo essas linhas aqui? São bolsas empilhadas uma sobre a outra, dentro da célula, que armazenam, liberam substâncias e transformam carboidratos simples em carboidratos complexos, que era o que estava na reportagem.
o complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho de Golgi. Todos esses nomes servem para essa estrutura que o italiano Camillo Golgi descobriu há quase 100 anos. Aqui uma célula tridimensional, só que é um desenho representando como seria uma célula, economizando nas quantidades para poder entrar em muitos detalhes. Aonde está o complexo de Golgi? Onde que tem bolsas uma sobre a outra amontoadas? Está ali, ó. Tranquilo? Continuando a nossa aula. Exercício. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não se refere a uma função que pode ser atribuída ao complexo de Golgi. Então hoje eu vou fazer 5 exercícios, pessoal. Eu vou trazer o exercício para trazer explicação em cima do exercício. Então tenta analisar o que eu falei mais ou menos, tenta responder, todos os exercícios serão assim, mas não se preocupe se você não conseguir, porque eu vou vir com a explicação em cima do exercício. Feito? Então, o Golgi, letra A, secreção celular. B, glicosilação, que é fixar açúcares. C, adesão celular, juntar células. Síntese de proteoglicanas, proteínas grudadas com açúcares. E E, síntese de carboidratos. Faz aí. O que o Golgi não faz? Ele não é responsável pela união de uma célula com a outra, adesão celular. O resto são tudo funções deles. Então, uma glândula salivar, ela tem células produzindo bolsinhas muito pequenas com a saliva dentro, que a gente chama isso de secreção, liberar substâncias. Quem que produz essas bolsinhas? O Golgi. Quem que vai fazer união de açúcares, transformando ele em açúcares complexos de cadeias longas? O Golgi. Quem que vai grudar açúcares com proteínas, unir essas substâncias? O Golgi. Quem que vai produzir alguns tipos de açúcares? O Golgi também. Certo? Olha lá que interessante. Aqui um desenho só do Golgi, como se tivesse tirado ele da célula, cortado e olhado. Todas as bolsas que ele tem são curvadas, elas são encaixadinhas uma sobre a outra. Tem o lado por onde as substâncias entram e o lado por onde elas saem. O lado de entrada é o lado cis, o lado de saída é o lado trans. Esses termos é só curiosidade. Eles modificam proteínas. Então, uma proteína que foi feita pelo ribossomo, ela pode ser modificada. Ela pode ganhar um lipídio, ela pode ganhar um açúcar, ela pode mudar de formato. Quem tem Golgi pode fazer isso. Bactérias que são procariontes não têm Golgi. Não conseguem produzir proteínas tão elaboradas.
Seguindo o nosso caminho, retículos. Onde estão? Bem perto do núcleo. Olha ali, ó. Tanto esse azul claro, quanto esses amarronzados, são uma rede de canais que está perto do núcleo. Por que perto do núcleo? Segue comigo. O retículo endoplasmático, organela encontrada em células eucarióticas, forma uma rede de vesículas e túbulos. Analise as alternativas a seguir e marque uma função que não pode ser atribuída a essa organela. Letra A, produção de lipídios. Letra B, produção de proteínas. Letra C, armazenamento de cálcio dentro da célula. Letra D, produção de hormônios. Ou letra E, digestão dentro da célula. Resolve? Já vem. Que o retículo não é responsável? Olha lá, ó, digestão intracelular. Uma célula de defesa, por exemplo, que englobou uma bactéria, a destruição dessa bactéria não é feita pelo retículo. Agora, produzir lipídios, produzir proteínas, armazenar cálcio, produzir hormônio. Hormônio é lipídio, a maior parte dos nossos hormônios são lipídios. Isso tudo é feito pelos retículos. Vamos lá, uma imagem só destacando os retículos. Dois pontos bem importantes. Uma parte do retículo está cheia de ribossomos grudados. Segundo ponto, a outra parte não tem ribossomos grudados. Ribossomo faz o quê? Lembra da aula passada? Muito bem, produz proteína. Então a parte do retículo que está cheia de ribossomos, a parede fica toda ondulada, chamamos de retículo rugoso, e está ligado com a produção de ribossomos e armazenamento de cálcio. A parte que não é rugosa, a parte que é lisa, é responsável pelo quê? Síntese de lipídios e detoxificação. O que é isso? Ingerir uma substância tóxica, álcool, medicamentos, outros tipos de droga. Quem que vai degradar essa substância no nosso corpo? Os retículos endoplasmáticos lisos das células. Principalmente aonde? Principalmente no fígado. É eles que vão fazer essa quebra. Quando eu começo a ter uma ingestão frequente, o meu retículo fica cada vez mais especializado, ele aumenta dentro da célula e fica mais rápido nessa quebra. Por isso, a resistência ao efeito de algumas drogas. Então, alguém que comumente ingere certo medicamento, os retículos tendem a se especializar na destruição do medicamento, na decomposição dele para eliminação, tornando com que a dose tenha que ser maior para que o efeito desejado seja alcançado. Só que, se eu aumento o retículo liso,
Eu não aumento só a detoxificação, eu aumento a produção de lipídios. Eu começo a deixar aquela célula mais repleta de lipídios, o que pode levar a um problema no funcionamento daquela célula. Se isso acontecer no fígado, esse fenômeno pode levar a uma cirrose. Tudo por uma estrutura de dentro da célula que aumenta para dar conta daquela ingestão frequente. Então, alguém que frequentemente usa um medicamento, alguém que frequentemente consome álcool, alguém que frequentemente consome outros tipos de drogas, está estimulando o aumento dos retículos, principalmente no fígado, está estimulando esses problemas. O corpo ele tenta equilibrar, mas ele também não resolve maus hábitos sozinhos. Pensa bem. Próxima estrutura, peroxissomos, né? Olha o nome, trabalha com peróxidos. Somos, já falei na aula passada, espacinho, pacotinho dentro da célula, correto? Aonde estão eles? Nesse modelo 3D, representados por aquela estrutura ali. Vamos para a perguntinha. Os peroxissomos são organelas esféricas encontradas no citoplasma das células, que se caracterizam por, ou seja, como é que eles são? Letra A, possuem uma grande quantidade de substâncias antioxidantes. Letra B, produzirem grande quantidade de monóxido de carbono. Letra C, serem responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Letra D, possuírem dupla membrana, assim como as mitocôndrias e cloroplastos. Ou, letra E, realizarem a oxidação de ácidos graxos. Anota, responde. Já voltamos. Pesada, olha aqui. Oxidação de ácidos graxos. Ele não trabalha com a antioxidação, ele não é um antioxidante.
Não é uma queima incompleta, queimas incompletas produzem monóxido de carbono. Não é responsável por digerir as partículas que estão dentro das suas células. Muito menos está associado com a dupla membrana que tem mitocôndria e tem cloroplasto. Mas como funciona esse tal de peroxissomo? Chega aqui. Olá. O que acontece? Ele tem duas funções. A primeira, quebrar ácidos graxos. A maior parte dos lipídios tem na sua composição ácidos graxos de cadeia longa. Os lipídios de origem vegetal, então, são os que mais tem. E esses ácidos graxos são transformados em substâncias muito saudáveis algumas vezes. Combinado? Porém, o processo de obtenção de energia que vem em seguida produz muito de algo chamado peróxido de hidrogênio, o que nós chamamos popularmente de água oxigenada. Sim, as nossas células produzem água oxigenada. Só que essa água oxigenada tende a se decompor e produzir íons superoxidantes que destroem a célula, os tais dos radicais livres, que levam ao envelhecimento. Isso é resultado do consumo de oxigênio pelo corpo. Aí, os peroxissomos produzem uma substância chamada catalase, que quebra essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio, impedindo que ela produza esses radicais livres. Transforma em água e gás oxigênio, o que não é tóxico para nós. Nenhuma reação química tem 100% de rendimento. Alguma coisa da água oxigenada ainda vai se transformar em radicais livres e vai levar ao envelhecimento e morte celular. Senão viveremos para sempre. Entende? Porém, peroxissomos saudáveis vão retardar esse processo. Uma dieta que envolva poucas substâncias que gerem níveis altos de peróxidos vai promover uma vida mais longa para essa célula. Principalmente lipídios de origem vegetal, que são ricos em vitamina E, que ajudam no funcionamento de peroxissomos. Viu só? Como amendoim. É simples. Lisossomos. Aquela piadinha besta. O que um professor de biologia careca falou para outro professor de biologia careca? Lisossomos. Horrível, né? Mas, gente, liso não tem nada a ver com liso, nem com crespo. Tem a ver com lise, quebra, destruição. Então, pacotinhos que causam destruição. Cadê-los? Aqui. Vamos para o exercício. Os lisossomos são estruturas que atuam na digestão intracelular. Entre as alternativas abaixo, marque a alternativa que indica corretamente a organela formadora do lisossomo. Quem constrói lisossomos? Pacotinhos cheios de proteínas digestivas. Pensa bem. Letra A, retículo endoplasmático. B, centríolo. C, vacúolo. D, plastos. Ou letra E, o complexo de Golgi. Anota, responde. Até daqui a pouco.
Piadinha sem sentido à parte, vamos lá. Quem produz pacotinhos que tem substâncias guardadas dentro na célula? Complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele faz lisossomos. Quando esses pacotinhos que ele produz, essas bolsas, tem ali dentro enzimas digestivas. Aí tem todo um cuidado, porque a membrana que está ali não pode ser digerida pelas enzimas que estão ali dentro. Por quê? Porque se essas enzimas saírem do lisossomo, elas matam a célula. Olha lá. Funções do lisossomo. Autofagia. Auto, a si mesmo. Fagia, comer, destruir. Quando a célula precisa se suicidar, o lisossomo é o responsável. Quando estamos na barriga da mãe, nos formando, os nossos dedos, eles se formam todos unidos pelas membranas interdigitais. E essa membrana tem que regredir, desaparecer. Essas células têm que morrer. Chega num certo momento do nosso desenvolvimento embrionário que os lisossomos dessas células começam a destruir a própria célula. Uma célula que está se multiplicando e ela faz uma cópia errada do DNA, ela para tudo e o lisossomo que tem ali dentro destrói a célula. Porque uma cópia errada de DNA significa funcionamento errado. Pode levar a um tumor, câncer. Certo? Agora, algumas vezes os lisossomos também fazem reciclagem. Algumas organelas estão velhas, já não estão mais funcionais, ou estão em excesso, precisa diminuir. O lisossomo vai se ligar a essa organela, vai jogar suas enzimas ali dentro e vai destruir ela. Vai digerir e a célula vai reciclar esse nutriente. Então, esses são os processos quando internamente a célula, o lisossomo faz digestão. Agora, se um glóbulo branco, uma célula de defesa minha, encontra um coronavírus, vai lá e faz fagocitose, engloba o coronavírus e traz para dentro dela. Vai vir um lisossomo, vai se grudar a esse englobado, vai jogar as enzimas dele ali dentro e vai digerir o coronavírus. Nossa, que massa, professor! Então eu posso pegar coronavírus e está tudo bem. Não, né? Porque isso depende de a célula certa, está no lugar certo, na hora certa e cheia de lisossomo ativo. E você só vai poder atacar quando o seu corpo reconhecer. É toda uma cadeia de eventos que lá no 8º ano você teve, na imunologia, quando o seu professor falou sobre o sistema de defesa do corpo. E não é tão simples assim. Existe um mecanismo de defesa. Se ele vai estar pronto a tempo de salvar o teu corpo, é outra história. E lembrando, o cuidado não é só com a gente. Ah, se eu pegar eu sou forte, ótimo. E para quantas pessoas que não estão tão fortes você pode transmitir? Essa parte de digestão chamamos de heterofagia. Olá, na imagem para vocês. A célula normal, com suas mitocôndrias, lisossomos e núcleo. Chega um certo momento, o lisossomo libera as enzimas destruindo a mitocôndria, destruindo o núcleo e a própria célula se desmonta inteira. Suicídio celular, que damos o nome de apoptose. Nome estranho, né? Vacúolo. Por que esse nome? Porque quando foi colocado no microscópio, parecia um lugar da célula que havia vácuo. Mas depois, com a técnica sendo aprimorada, descobriu-se que não era vácuo, que havia algumas coisas ali. Vamos lá. Aqui é um exemplo de vacúolo. Isso é um desenho, não é uma imagem de fotografia nem de microscópio, de um paramécio, um organismo que tem vacúolos bem grandes. Os vacúolos são estruturas saculiformes, em formato de saco, encontradas em vários tipos de célula e que apresentam diferentes funções. Em uma célula vegetal, por exemplo, encontramos o vacúolo de suco celular, que apresenta como uma de suas funções. Letra A, regular a fotossíntese. B, promover a síntese de proteínas. C, armazenar substâncias. D, controlar o pH e equilíbrio osmótico. Ou E, regular o processo de divisão celular. Anota, responde, até daqui a pouco.
Pessoal, o que ele vai fazer, esse vacúolo de suco celular? Controlar pH e osmose. Ele controla os níveis de sais para fazer com que a água ou entre ou que a água saia da célula. Ele vai controlar o nível de hidrogênio, de H+, para controlar o pH do citoplasma. Olha lá um exemplo. Uma célula vegetal, um vacúolo bem grande, onde a célula vegetal está sempre fazendo com que a água entre. Afinal, a planta precisa absorver a água do solo. Então, o vacúolo de suco celular, além de fazer osmose e controlar pH, também serve para armazenamento. Armazenamento principalmente de quê? Sais minerais. Agora, existe o tal do vacúolo digestivo, que é o que a gente viu do lisossomo, que é aquele espaço da célula, onde o lisossomo vai jogar a enzima digestiva para destruir alguma coisa que a célula precisa destruir. Combinado? Seguindo em frente. Plastos. Mais famoso de todos os plastos, o cloroplasto, para fotossíntese, existente lá nas plantas e nas algas protistas. Mas só existe esse tipo de plasto? Vamos ao exercício. Os plastos podem ser classificados de acordo com o pigmento que possuem. Aqueles que acumulam carotenoides e não possuem clorofila são chamados de letra A, cloroplastos, letra B, cromoplastos, letra C, leucoplastos, letra D, amiloplasto ou letra E, oleoplasto. Anota, responde, já estou de volta. Gurizada, seguinte, eu quero que vocês saibam todos os tipos de plasto? Não. Eu só quero que vocês percebam a diversidade que tem de substâncias que podem ser guardadas dentro de um plasto.
Em uma questão eu trouxe 5 opções para vocês, mas existem bem mais. Então, o que eu quero não é que vocês saibam o nome de cada tipo de plasto, e sim que vocês percebam que tem muitas substâncias diferentes que podem estar dentro de um plasto. E que se for um carotenoide, os pigmentos alaranjados e avermelhados, ele vai se chamar cromoplasto. Seguindo, esses plastos podem guardar amido, reserva energética para a planta, um pigmento, que a gente viu na questão, podem guardar água, no caso de uma planta de deserto, uma cactácea, podem guardar ar, no caso de uma planta aquática, auxilia na flutuação, podem guardar lipídio, no caso de algas protistas que ajudam elas a flutuarem o lipídio dentro da célula, e se ele guardar um pigmento, e esse pigmento for um pigmento capaz de pegar a energia da luz para ajudar num processo chamado fotossíntese, ele será um cloroplasto. Aqui é a sequência. Então a planta ela constrói uma estrutura inicial, chamada proplasto, e que depois ele pode ir sendo transformado em outros tipos de plasto. Combinado? Próximo item que a gente tem, nosso último item da aula de hoje, a usina de força da nossa célula, o nosso carregador de baterias, a copel da sua célula, mitocôndria. É ali que vem todo o poder da sua célula. As mitocôndrias são estruturas com dupla membrana. A membrana mais externa apresenta-se lisa, enquanto a interna possui dobras que são chamadas de, letra A, tilacoides mitocondriais. Letra B, vesículas mitocondriais. Letra C, estroma mitocondrial. Letra D, DNA mitocondrial. Ou letra E, cristas mitocondriais. Faz aí. Vou te responder com a imagem.
e com a flecha. Membrana externa em laranja, membrana interna em azul, toda dobrada, formando cristas. Duas membranas. A ideia, endossimbiose. Havia um ser com membrana que foi englobado por outro ser com membrana. Ficaram duas camadas de membrana. Vamos detalhar o estudo disso em metabolismo energético, que é o tema que a gente começa na próxima aula já. Como é que chama essa produção de energia pela mitocôndria? Fosforilação oxidativa. Um bom nome para batizar uma criança, né? Fechando a aula de hoje, gente. Organelas membranosas, que foi da aula de hoje, organelas que têm membranas. Só existe em eucariontes. Tá bom? Uma correçãozinha aí, por favor. Era para estar aqui, não pertencem a procariontes. O professor cometeu um erro de digitação. Obrigado pela compreensão. Não ocorrem todos os tipos celulares. Então, eu não tenho todas essas organelas em todas as células de todos os seres. Algumas não existem. Podem se repetir a cada célula. Posso ter várias mitocôndrias, vários complexos de Golgi. Tudo depende da função. E é claro, lembre-se, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Obrigado por acompanhar a aula de hoje e até a próxima.